para que nós possamos fazer algo legal. Beleza? Obrigada, igreja. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Deus possa encher e transbordar o teu coração. Amém? Então é isso aí, olha. Então participa. Se você não participa de nenhum grupo, nós temos na igreja uns 12 departamentos. Então tem muita coisa para participar. E dentro de cada departamento tem ainda N's, né? N's coisas para participar. Então participa, porque quem participa cresce. É muito bom participar. É muito bom ter essa unidade, é muito bom estar envolvido. Então faça isso, né? Procure um departamento para você participar, e tem para todos os gostos. Amém? Só você escolher. Olha, eu tenho um chamado nessa área, eu gosto disso. Então é só você escolher. Graças a Deus, né, que nós temos essa igreja viva, diversificada aí, que tem espaço para todo mundo participar. Amém? E aqui chegou. Glória a Deus. Na sexta-feira, nós vamos ter, na sexta-feira próxima já, né? Na próxima sexta-feira, amém, temos algo aí sobrenatural para a gente participar. Vai estar vindo aqui o pastor Alexander. Lembra do pastor Alexander? Então ele vai estar conosco aqui na próxima sexta-feira, às 20 horas, né? E é muito importante, gente, o horário, né? É muito importante o horário, você chegar na hora certa. Isso tem que ser uma coisa do cristão. Amém? Tem que ser uma identidade sua, de ter esse compromisso de chegar na hora. E convide a sua célula, convide sua família, convide os seus amigos, todas as pessoas perto. E já deixa aí, olha, na sexta-feira você tem uma agenda. Fala com essa pessoa ali, eu tenho uma agenda para sexta-feira. Vamos estar aqui. E com certeza vai ser céu aqui na terra, amém? Não sei se a terra vai subir ou se o céu vai descer. Mas que os dois vão ficar juntos no mesmo lugar, vai. Então você não pode perder. Quem vai estar aqui na sexta-feira? Nossa, deixa eu ver quem não vai, então, peraí. Quem não vai estar aqui sexta-feira e tem coragem de levantar o braço? Deve ser por um motivo muito justo, né, gente? Cristão, a gente se move muito aí pela justiça. Só se for algo justo, a gente está no meio. Mas então, na sexta-feira, vamos estar aí nos preparando para esse momento, porque com certeza vai ser muito bom. E como eu sempre falo, né? E eu repito, quem participa, cresce com certeza. Eu estava querendo muito consagrar os dízimos e ofertas no final. Então nós temos aqui a dificuldade para o rebanho. Então vamos consagrar só a oferta do rebanho, por favor. Todo o rebanho que vai ofertar, fica de pé no seu lugar, porque vocês vão descer para a salinha. Eu quero consagrar a oferta de vocês. Vai lá, pai. Dá a oferta para o seu menino vir cá. Glória a Deus. Ainda bem que eu estou aqui em cima, gente. Toda vez que eu estou lá embaixo, a Júlia só pede para mim, eu preciso ofertar. Aí não, né? Falou que ela tem o vô Camilo lá atrás, tem Tijânio, tem aqui o pai e a mãe. Ô vó, me dá uma oferta. Não, pode ficar de pé, espera um pouquinho, levanta sua mãozinha. Levanta a mãozinha aí, crianças. Esse povo abençoado aí que está aprendendo desde criança. Amém? Essa cultura de ofertar, de investir no reino de Deus. Deus, muito obrigado. Bendizemos e louvamos o nome do Senhor, Deus, pela vida de cada uma dessas crianças, Deus, por pais que têm ensinado isso, Deus, e tem colocado isso na vida de cada um deles. Querido Deus, abençoa, prospera, Deus, querido, que eles possam crescer, Pai, que eles possam prosperar em todas as áreas da vida deles, que eles possam crescer, Deus, com esse entendimento, com esse conhecimento que nós aprendemos do Senhor, Deus, nós aprendemos da Tua Palavra, e tudo que nós aprendemos do Senhor e da Tua Palavra, Deus, nós devemos caminhar, Deus, nessa direção. Por isso eu te agradeço, nós consagramos essa oferta, e que ela venha de encontro, Deus, à vida do rebanho, às necessidades, projetos e sonhos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode depositar, crianças. Agora o rebanho vai descer, amém? Não vai descer para dar paz para nós aqui não, viu, gente? Vai descer para aprender a palavra lá na linguagem deles. Tem uma palavra poderosa para eles lá embaixo agora.
Deus. Aleluia. É nós agora, né? Quem trouxe aí, cadê papel e caneta? Levanta a mão, hoje é meu dia. Alguém trouxe? Sério, Jaque? Trouxe também? Eu tenho povo aqui, esse povo vai longe. Presta atenção nos detalhes e obedece. Quem está trazendo aí a Bíblia aí, ó? Não sei se é isso, olha! Isso aí, que bonito! Vale a pena até tirar uma foto, cadê? Vai lá, 1, 2, 3, cadê o pessoal da fotografia aí? Pera aí, gente. A gente tem que estar preso a detalhes. Vamos lá. Sobe aqui, ó. Pega a partir de mim, por favor. Vai lá. Levantar. Fica de pé. Quem trouxe Bíblia daí, ó? Não sabe Bíblia? Isso, vamos lá. Pegou todo mundo? Vai pegar? Aê! Muito bom. Amém. Nós vamos falar hoje a respeito de uma vida vitoriosa, né? O segredo. Parece que é um clichê, né? A gente fala tanto disso, mas é importante. E o nosso primeiro texto, procurei trazer muito texto de Provérbios, mas o nosso primeiro texto está lá na primeira carta de Pedro, está no capítulo 2, versículo 9 e 10, que é um texto muito conhecido. Né? Deve ter gente aí que tem ele aí no coração, né? Quem tem? Quem sabe de cor? Quem levantar e falar esse texto aqui para mim agora, vai ganhar um bombom. Ninguém? Não pode ler, né? Tem que ter a palavra guardada aqui, ó. Aonde? Igual o salmista. A tua palavra esconde no meu coração para não pecar contra ti. Encontraram? Amém. Aleluia. Só não vou pedir para vocês ficarem de pé para ler, porque vocês sabem, né, que o que honra a palavra de Deus, né, ler de pé, é guardar no coração e praticar. É isso que honra. Então vamos fazer isso aqui agora. Abre sua Bíblia aí. Mesmo que da vez você acompanhe aqui atrás, amém? Mas abre a Bíblia, tem esse prazer de colocar ela aí na sua mão. Vamos ler? Está falando a respeito de cada um de nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse texto é só de ler, né? Ler o texto já. Como eu li lendo, gente, a gente estava lá no Parque Fernão Dias, um lugar legal para ir, né, com a família. De graça, não paga nada para entrar. Na trilha tem até, não tá ali, tem um vídeo que tem uma água parece que é fresquinha lá, que mostrou as meninas lá lavando a mão, porque saiu, né? Saiu o Beto e algumas crianças na trilha. Gente, eles ficaram umas 2 ou 3 horas nessa trilha. Não sei nem como que essas crianças estão vivas, que foi Melissa, eu fiquei preocupado com a Mel. Foi Melissa, Júlia, a Yasmin e o Arthur. É o Arthur que foi? E o Arthur. E eles demoraram. Tinha tipo perdido. Andou o Parque Fernão Dias todo. Oh, Jesus. Mas muito legal o lugar. Tem água fresca à vontade, banheiro muito limpinho. Cadê a Tisaninha? Desceu? Muito bom de fazer um piquenique. Tinha muita gente lá comemorando aniversário, fazendo piquenique. Foi muito bom. E perto, né? Quem fala que a gente tem aquele lugarzinho, aquele lugar ali tão perto da gente para participar. Foi muito bom. Tá ali. E eu estava lendo lá uma parte do meu livro, tá, mulheres? Não é todas que lêem, mas a tentativa quem está nesse grupo é ler pelo menos um livro por mês. Muito bom. E a gente tem essa cultura de ler também, de leitura, né? De aprender. Então vale a pena. Quando eu vi que surgiu esse grupo aí, né? A nossa líder cadê a Fran? Ali, né? Dessa mesa aí da leitura aí é a Fran,
que é responsável, é muito bom participar. Então, se você quer aprender e ser instigada a ler, vem para esse grupo, que é um grupo que está dentro do Floresçamente. Só dentro do Floresçamente a gente tem vários micros departamentos, né, vamos dizer assim. Então, participa. E tem gente que fala, hein? Eu já ouvi gente falando, perdão de gente ler a palavra, de falar que é panelinha. Eu já ouvi oferecendo o link aqui, ó, muitas vezes. Talvez a pessoa não está pensando. Viu que ofereceu o link aqui para participar? Mas não é. Mas na verdade a igreja tem que ser cheia de panelinha. Cadê a panelinha das células aí? Dá um glória a Deus bem alto. É bom participar da nossa panelinha da célula, não é? Gente, até isso, olha, lá no Parque Fernão Dias é muito bom para fazer comunhão de célula. Vale a pena, vai lá para participar. Então tem várias panelinhas e eu estou nessa panelinha aí do Clube da Leitura que eu amo. Foi ler um pedacinho do meu livro lá e eu estava lendo, recitando ele lá e arrepiando mesmo. Muito bom. Então vamos lá. É uma vida vitoriosa, né? O segredo. Qual que é o segredo? Não é segredo. Tá aí, né? Para todo mundo é só querer. Então primeiro eu li esse texto porque fala a respeito de quem nós somos. Amém? De quem você é. Nós como igreja, não estou falando de uma pessoa, né, separada da outra. A igreja fala que nós somos um povo adquirido por Deus. Amém? Nós somos um povo exclusivo. E fala claramente que antes nós nem povo nós éramos. Nós éramos considerados pela Bíblia um povo gentil. O povo de Deus era só o povo de Israel, né? Só o povo judeu, que era ali o povo que Deus tinha escolhido, que é um povo que a gente lê muito na Bíblia. Se você ler Bíblia, você vai ler sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu o tempo praticamente todo. A gente começa a ler um pouquinho sobre a nossa história, talvez lá em Atos, né, que começa a história da igreja, e nós somos a igreja. Então, a palavra está falando que Deus, Ele nos chamou para ser o povo dEle, como igreja, que nós somos uma nação santa, um povo escolhido para anunciar as boas novas. Então, eu faço parte, amém, do povo de Deus. Quem aí faz parte do povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. Jesus, Ele nos colocou nesse lugar. Ele teve acesso a mim e a você, e Ele nos levou para este lugar de sermos conhecidos como o povo de Deus. A igreja, né, o corpo, a noiva do Cordeiro. Então nós somos um povo muito especial. Mas esse estudo hoje eu tirei baseado muito no povo judeu, né, tirando a respeito deles, porque quando nós vamos estudar alguma coisa sobre o povo judeu, nem deu para colocar aqui no estudo. É muita coisa sobre eles, muito. Um pouco mesmo aqui, que eu posso ver, porque eu tirei aqui, nós vamos tirar aqui alguns 6 princípios, né, relacionados de como eles agem, porque eles são um povo muito inteligente, um povo muito próspero, em tudo o que eles fazem. Então, para vocês terem ideia, metade de todos os prêmios Nobel distribuídos até hoje no mundo, desde o primeiro até hoje no mundo, metade está nas mãos do povo judeu. Amém? Metade. Eles que, sempre que foi o que aconteceu, eles conseguiram, eles alcançaram. E uma outra coisa, o povo judeu em números são apenas 0,2% da população mundial. Quando fala da população mundial, eles são 0,2% de toda a população, mas somam 11% dos bilionários no mundo, 11%. E essa porcentagem, na verdade, é 50 vezes maior do que os outros. Então, essa estatística é 50 vezes maior. E por que isso acontece? Tem alguns porquês. E não é uma coincidência. Amém? Então o povo, aí vai, na ciência, na medicina, na tecnologia, em todas as áreas eles ganham prêmios. Em várias áreas eles são os melhores. A gente vai falar assim, então eles são os melhores, por isso, pastora. A senhora acabou de falar que ele é o povo que Deus escolheu, que ele é o povo de Deus. É isso?
Sim ou não? Não, acabei de ler aqui agora, a primeira carta aqui de Pedro, falando a respeito de quem nós somos. Pergunta para essa pessoa, quem você é? Eu fui escolhido, eu sou uma nação santa, eu fui adquirido por Deus, e que foi um preço muito alto. Você falar que você faz parte do povo de Deus, um povo escolhido da igreja, a noiva do Cordeiro, foi pago um preço muito alto para você ter esse título aí. Amém? Deus deu a vida do único filho dele, Jesus Cristo, e ele morreu naquela cruz para que você pudesse ser filho de Deus. Nós somos o quê? Filhos, na verdade. Eu estou falando do povo. Você é mais que povo, você é filho. Amém? Nós somos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse povo, eles não são tudo isso que eu estou falando aqui, que eu falei pouco, porque eles são o povo de Deus. Não é. Porque então, nós estaríamos encontrando aqui, olha para essa pessoa aqui, no nosso meio aqui, um tanto de cientista, médicos. Pensa aí no melhor, o melhor dos advogados, o melhor disso, o melhor daquilo, já tinha que estar aqui no nosso meio, porque nós somos ou não somos? Um povo especial. Nós somos um povo muito especial, e nós cremos em Jesus. Quem crê no Filho do Deus vivo? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, porque esse povo aqui, olha, o povo judeu, para vocês terem uma ideia, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você tiver uma oportunidade de entrevistar, lógico que tem judeus convertidos, mas se você tiver a oportunidade de chegar e perguntar para eles, quem é Jesus para vocês? Eles vão falar, cada um vai dar uma resposta. Um profeta, ninguém relevante, um homem que viveu aqui, nasceu uns 2000 anos atrás, foi um homem muito inteligente, e por aí. Mas eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para vocês terem ideia, o povo de Israel ainda está esperando o Messias. Para eles o Messias ainda não veio. Então, na verdade, se tiver uma comparação entre o povo judeu, o povo de Deus e a igreja, nós teríamos que estar o quê? Voando lá na frente. Amém? Porque nós somos o quê? Filhos. Jesus nos fez o quê? Filhos. E quando você vai falar aí de respeito de laço de sangue, não tem muito laço mais importante do que de filho, tem? Tem não, gente. Quando vai falar de pessoas apegadas de importância, vai logo falar, filhos, meus filhos, né? Meus filhos é o que eu tenho de mais importante, de mais precioso. Hoje a gente estava até ouvindo um pouquinho disso hoje lá no Parque Fernão Dias. A gente lá na mesa, aquela mesa assim, gente, forrada no chão, na grama, mas que mesa rica. A gente estava lá ouvindo sobre isso mesmo, a respeito de como filhos é precioso, como filho é mais importante que qualquer bem material. Filhos é muito importante. Então nós somos filhos, mas nós vemos isso aqui na vida do povo judeu. Então isso acontece porque tem alguns princípios que eles seguem, que o povo judeu segue. São vários, eu escolhi alguns princípios aqui. Então eu quero dizer para você que esse povo, ser um povo assim tão abençoado, tão inteligente, não é por acaso, não é por acidente, amém? Não é uma coincidência, é por causa da mentalidade que eles têm. Você sabe que a mentalidade de um povo, a mentalidade de uma família, a mentalidade de uma nação, vai dizer tudo sobre ele e sobre o sucesso dele, com certeza. E a primeira coisa que nós vamos ler lá em Provérbios, capítulo 22, 29, você que está muito bem armado aí, olha, calibre 66, aí abre aí, Provérbios 22, versículo 29, é uma das coisas que é uma característica do povo judeu.
E é um povo também, sabia que a palavra de Deus fala que se a gente orar e por eles a gente prospera? Tem um texto, eu não vou saber que não está aqui, que quando a gente ora por Jerusalém, ora pelo povo de Israel, ora pelo povo judeu, isso traz bênção sobre as nossas vidas. Vamos lá. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Tem versão que está plebeu, povo pobre, gente pobre, tipo uma coisa assim. Mas olha lá, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Se você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, você tem que saber que ele será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura, diz Provérbios 22, 29. Mas qual que é a nossa cultura? A cultura, vou falar nem da igreja, que está inserido também nesse povo brasileiro. Infelizmente, não poderíamos estar, mas nós estamos aqui. Como que nós somos? Como que é que nós sabemos a respeito do povo brasileiro? Amém? Nós temos costume de fazer tudo meia boca, mais ou menos, é o melhor que eu pude. Quem já ouviu falar a palavra gambiarra? Tem brasileiro que acha que vai até receber um dos prêmios aí, um prêmio Nobel. Eu sou o melhor gambiarrista da minha área. Mas então, infelizmente, essa é uma cultura, né? Faz parte da nossa cultura e faz parte da cultura no geral de nós como igreja. Não poderia, mas infelizmente faz parte, né? A gente faz, às vezes a pessoa ela tem uma oportunidade, né? Por exemplo, eu já vi na adolescência, eu tenho meu primeiro emprego. Às vezes tem a oportunidade de começar num lugar até legal, numa empresa legal, talvez num banco. Aí começa a trabalhar no banco. Aí tá lá, aí quando falta tipo assim, 1 minuto para encerrar o horário, tem alguma coisa para fazer, talvez tenha um grampo caído no chão. Mas ele, opa, deu hora, fica para amanhã. Não, já deu hora, vai embora. Fica o grampo ali, pega depois, é tipo isso. E faz, eu vou fazer a minha obrigação. E faz, às vezes não faz com alegria. Aí teria a oportunidade, talvez, de quando o contrato se cumprisse, alguém lá, algum líder, falou assim: essa pessoa não dá para. A empresa não sobrevive não sem essa pessoa, mas não, vamos contratar essa pessoa. Mas não, porque faz bem meia boca mesmo, faz a obrigação e pronto. Infelizmente. Então no nosso meio nós vamos encontrar talvez um ou outro que é diferente, um ou outro que simplesmente faz com alegria e sabe que tem que fazer o melhor. Infelizmente não é a nossa cultura, mas é a cultura do povo judeu. Tudo que eles vão fazer, eles querem fazer tudo com excelência. É o número 1, faz tudo com excelência. Eles querem aprender sempre, tem a mente que precisa sempre fazer o seu melhor e o melhor e da melhor forma. Eles não aceitam fazer de qualquer jeito. É a cultura deles. Mesmo se eles sabem que aquilo que eles estão fazendo não vai ser recompensado justamente, mas eles fazem questão de fazer tudo. Eles querem fazer o melhor. Lembra de Rebeca? Por que Rebeca foi escolhida? Lembra que o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac? E quando ele chegou lá para escolher, ele teve uma ideia que nem foi Abraão que tinha falado para ele, que ele ficou muito preocupado. O que eu faço, senhor Abraão, se eu escolher a moça e a moça não quiser vir? Ele falou assim: não tem problema, pode voltar. Mas ele não deu ideia. Mas o que é que o servo de Abraão fez? Quando ele chegou lá, viu uma moça, ele chegou e falou assim: olha, já sei, eu vou fazer o seguinte, quando eu ver aqui uma jovem, uma moça, quando ele viu mesmo aquela jovem que ele não conhecia, eu falei assim: eu vou falar que eu estou com sede, porque ele conheceu ela num poço.
Ela tinha ido buscar água. Eu vou chegar para ela e falar que eu estou com muita sede, vou pedir que ela me dê um pouco de água. E quando eu tiver pedido ela água, e ela falar assim, bebe, Senhor, e eu vou tirar também água para os seus camelos, aí eu já é um sinal que essa é a moça. Olha aí, é uma que faz mais do que foi pedido. Então alguém que faz com excelência. Não estava esperando ganhar alguma coisa, ela não sabia de nada. Mas quando ele chegou, ele viu e falou assim, moça, imagina, ela carregando água pesado para casa, você me dá um pouco de água? Diz a Bíblia que ela tirou da cabeça aquela vasilha que estava carregando água, com alegria, com prazer, deixou ele tomar, toma vontade, aqui, enquanto o Senhor descansa, eu vou tirar mais água, para que seus camelos bebam, e que eles possam beber até serem saciados a sede. Quando ela fez aquilo, ela foi o quê? Promovida. Amém? Ela foi promovida. Quantas vezes muitos de nós perdemos uma promoção porque nós não tivemos a mesma atitude de Rebeca? Porque muitas vezes nós só queremos fazer quando alguém está vendo. É a nossa mentalidade. Mas ali não, ela sabia que ninguém estava vendo, mas simplesmente o que? Eu quero, não tem preguiça, não tem desânimo, eu vou fazer o meu melhor. E ali ela foi promovida. Ela é uma das matriarcas. Quando nós vamos falar dos patriarcas, das matriarcas, nós temos quem? Rebeca, porque ela fez mais do que foi pedido e fez. Ele não falou assim, não vou dar um pouquinho de água, vou dar água enquanto o camelo quiser beber. E diz que camelo, quando vai beber, bebe muita água. E ela se dispôs a fazer esse trabalho ali para alguém que ela não conhecia, e por isso ela foi escolhida. Então, nós precisamos fazer tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer o quê? Com excelência. Amém? Às vezes nós queremos ser abençoados, queremos ser vistos, queremos que Deus até nos veja, mas nós fazemos meia boca. Sabia? Que se você fazer a obra de Deus, o trabalho para Deus, é em todas as áreas. Mas eu quero lembrar aqui, se você é um líder de célula, faça com excelência. Se vai mexer aqui na construção, viu que quando vai fazer, o pastor Cristiano, ele gosta de fazer com excelência? Ele gosta de fazer. Outro dia eu cheguei aqui, ele estava aqui, agora perto do aniversário. Aí pôs um fiozinho lá atrás, tá vendo? Se olhar para trás, tem lá no nosso, como que chama o nosso climatizador? Aí aquele fio que está lá não era preto, ó. Você nem vê ele daqui. Aí ele pôs o fio branco, depois pegou um pincel, estava pintando o fio de pretinho para... E mesmo assim ele não é, igual ele falou, ainda é gambiarra, não é o que ele queria. Mas tudo que você vai fazer, você tem que fazer com excelência. Você pensa que ninguém está vendo? Deus está te vendo. Deus está te vendo. Lembra de Davi? Davi, ele estava lá no campo, ele tinha mais 6 irmãos, estava todo mundo lá na guerra, os caras, tudo lá, e Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, estava lá, e lá, ele estava lá sozinho, ninguém estava vendo, mas ele cuidava com excelência. Se chegava um leão ou um urso, que pegava ali uma das ovelhas, diz a Bíblia que ele chegava lá, pegava o leão, ele rasgava, abria ele com o que, gente? Com as mãos. Quem já leu isso? Se parecer ovelha de papai, você não pega não. Tem gente aí que está sendo líder de célula, deixando o lobo pegar a ovelha de papai, né? Mas esse não, essa ovelha aqui é do meu pai, aqui ninguém pega, aqui eu cuido bem, aqui ninguém vai pegar. Então ele dava a vida dele, matava os ursos, matava o leão. Quem estava vendo Davi lá no campo? Deus. O pai não estava vendo, os irmãos não estavam vendo. Ele era até às vezes o quê? Esquecido. Ninguém via em Davi, ali da família dele, um grande homem. Mas ele estava ali, tinha alguém que estava olhando Davi. E quando Deus estava olhando Davi, a excelência de como Davi estava trabalhando e fazendo, eu falei assim, imagina esse menino cuidando de pessoas. Imagina esse menino administrando o reino. Isso aqui não é lugar para ele não.
esse menino simplesmente vou tirar direto do campo, vou colocar ele lá no trono. De pastor de gado, de ovelha, ele vai ser um rei, vai liderar uma nação, um dos melhores líderes que nós podemos ver lá na Bíblia, Davi. Porque ele estava fazendo o melhor aonde ele estava. Amém? Ele estava fazendo o melhor onde ele estava. Tem pessoas que falam assim, olha, quando eu tiver esse cargo, quando isso acontecer, eu vou fazer. Não. Se você não é fiel no pouco, Deus, ele tem certeza que você não vai ser fiel quando tiver muito. Porque é muito mais fácil administrar pouco, tem muito menos pressão quando nós administramos pouco do que quando nós administramos muito. Quanto mais você cresce, mais pressão, é igual balão, né? Quanto mais você enche o balão, mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais pressão. Cuidado para não explodir, né? Se tiver Deus, não explode não, pode ter certeza. Deus vai te dar habilidade para crescer, para administrar. Então faça tudo com excelência. Guarda isso aí no seu coração. Faça tudo com excelência, porque você não é qualquer um. Amém? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E se você começar a pensar dessa forma, eu quero te dizer que Deus, ele se agrada. Deus, ele está vendo. Deus, ele está olhando o tempo todo. E só quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver Deus fazendo isso. Deus, ele ama quem está trabalhando. Fala com essa pessoa. Se você não gosta de trabalhar, pede Deus para você amar, para você gostar de trabalhar. Sabia que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário? Quem sabia? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. É uma antes, ST, né? STUV. Só no dicionário. Depois daí, sucesso é só quem trabalha e trabalha muito. Só para quem trabalha e trabalha muito. Leia a Bíblia. Deus, ele nem está buscando lá homens sobrenaturais. Deus está buscando homens que estão o quê? Fazendo alguma coisa. É um detalhe interessante. Começa a ler todo na Bíblia. Quando foi que Deus chamou alguém que não estava fazendo nada, alguém que estava conformado, alguém que não se importava, o tempo que estava ali inconformado. Deus sempre buscando homens o quê? Inconformados, fazendo alguma coisa. Parecia que não ia adiantar nada, mas estava lá. Só para você ver isso, gente. O povo judeu não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para ele, Jesus morreu, em vão. Mas por causa da mentalidade deles, por causa dessa identidade deles, eles são o quê? Prósperos, abençoados em tudo que eles fazem. Eles são muito inteligentes. Eles estudam muito. Eles são um povo que estuda muito. Os meninos lá com 13 anos, eu vou saber como que fala lá o que eles são apresentados. Eles são levados no templo para poder recitar, e eles têm que saber não, o Corão não, é a Torá. O Corão nem é dos povos judeus, é a Torá. Que a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele já tem que estar lá e saber tudo com 13 anos. Eu tive a oportunidade, quando eu fui em Israel, lá só tem, o templo já foi derrubado, tem um muro, que é o muro das lamentações. Então é separado, tem uma coisa de separar assim, mulher não vai onde que estão os homens. Então as mulheres do lado de cá, os homens do outro lado. E tinha um menino lá que estava passando aí por essa... Oi? Nossa, eu não vou falar isso aí não, né, pastor Cristiano? Legal, é isso aí mesmo. É o que tem 2 aqui que sabem, é muito difícil de falar. E eu lembro que estava lá e as mulheres estavam subindo nos banquinhos do lado de cá, assim, em cima não é um muro mesmo de tijolo não, do lado de cá, e o menino lá sendo apresentado, 13 anos, e elas estão do lado de cá, todo mundo lá, as mães, as tias, porque com 13 anos, ele já tem que saber o quê? A Torá. Se for muito bom, continua estudando, né? Igual Jesus. Jesus, ele era mestre por isso. Quando ele tinha 13 anos, ele era muito bom, continuou. Mas todo mundo lá, os meninos lá, vão até nessa parte aí da Torá, até 13 anos.
Se for bom, se torna um mestre. Se não for, vai ser pescador, outras coisas. Mas todo mundo é muito ensinado pelos pais. Então, eles são inteligentes porque estudam muito. Fala com essa pessoa, você é muito inteligente. Mas quanto tempo você gasta aprimorando a sua inteligência? Quanto tempo você gasta aprimorando a sua inteligência? Quanto tempo? Com o que você mais gasta o seu tempo, o seu dia? Em que você gasta o seu tempo? Não tem gente burra, não. Tem pessoas que não, o quê? Não exercita a inteligência, não tem. Tem pessoas que são mais firmes, né, naquilo que quer. Então faça tudo com excelência. E outra coisa, segundo, que é muito do povo judeu também, que é o segundo, que eles cuidam bem do nome deles. Você cuida do seu nome? Você cuida do seu nome? Seu nome é a sua marca? Como que as pessoas falam a seu respeito? O que as pessoas falam a seu respeito? Quando alguém fala, ei fulano, você já viu que a gente é assim? Quando alguém chega e fala assim, nossa, e aquela menina? Nossa, a gente falar, aquela menina, você viu, aquela menina, ela é uma bênção. Até no jeito de vestir, você já viu como é que ela se veste bem? Veste com decência. Nunca ouvi falar nada de errado. As pessoas falam a respeito da gente. E aquela pessoa, você está fazendo negócio com ele? Cuidado. Compra e não paga. Pega emprestado? Cuidado, não é? Nós temos, é o seu nome. E o povo judeu aqui, eles cuidam muito do nome dele. Está em Provérbios 22, versículo 1, tem um texto muito importante. Eu sou um pouco chata com isso aí de nome, sabe? Assim, de que se eu peguei emprestado, se eu prometi alguma coisa. Olha ali, olha. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Algumas versões vão dizer mais que ouro. Aqui embaixo fala. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. E o povo judeu, eles têm essa característica aí também. Eles têm essa mentalidade. Gente, não é uma coisa aleatória não. Isso é uma coisa de nação. De uma nação inteira. É uma mentalidade de uma nação, de um povo. Então eles preservam muito o nome deles. E eles preservam muito o nome da família deles. Você sabe disso, né? Que quando eu não cuido do meu nome, eu estou pondo o nome da minha família toda onde? Na lama. Então é muito importante eu cuidar do meu nome, eu cuidar do nome da minha, eu cuido também do nome da minha família. Eu carrego a minha família. Às vezes alguém vamos dizer, conhece uma das minhas filhas. Aí fala assim, ela é filha da pastora. Só para vocês terem uma ideia, a Naira e a Nayara, quando elas eram adolescentes, elas estavam aprendendo na escola, ligaram lá para casa. Aquela mulher não merece isso. Aconteceu alguém, vizinho, dava para nós notícia, elas estão na rua tal. Já aconteceu. E a gente, por quê? Porque conhece. Agora, se fosse uma mãe qualquer, fala assim, são igual a mãe delas mesmo. Não adianta nem você procurar. A mãe é pior do que as filhas. Sim ou não? Então, quando você cuida do seu nome, você está cuidando do nome da sua família. É importante, por causa disso, que é normal, viu, gente? Eu estou falando que adolescente precisa ser acompanhado mesmo. Então, era até mais fácil para a gente acompanhar as meninas, por quê? Eu tinha um bom nome e era conhecida no bairro como um bom nome, e as pessoas, não, com certeza a mãe não sabe. Tem uns que a gente fala, viu um menino ali, a menina fala assim, não, é assim mesmo, a mãe sabe. Isso nem sai atrás. A mãe sabe que está aí, ó, jogado para a rua fora. Não preocupa não. Então, quando nós cuidamos do nosso nome, nós cuidamos muito do nome da nossa família. E nós somos a igreja. Fala para essa pessoa, nós somos a igreja. Isso é a base da nossa fé cristã. Fala com essa pessoa. Cuidar do seu nome, ter um bom nome, isso faz parte, é base do cristianismo. É a base, aqui ó, alicerce. Base do cristianismo. É a base da nossa fé cristã. É cuidar do nosso
Nome. Quando você não honra compromissos, você perde o seu respeito. Fala com essa pessoa, quando você não honra compromisso, você perde o seu respeito, você perde o seu nome. Você sabe, né, que o nome de Jesus é tão bem cuidado. O nome de Jesus é um nome tão sobrenatural, um nome tão perfeito, e Ele cuidou tanto do nome dele enquanto Ele esteve aqui na terra, que quando nós vamos chegar diante de Deus, nós temos que chegar diante de Deus usando o nome de quem? Jesus. Eu chego lá diante de Deus, se for o meu nome, vou ser janelada. Mas eu chego diante de Deus usando o nome de quem? De Jesus. E quando eu chego lá usando o nome de Jesus, as portas se abrem. Amém? Porque Deus tem o nome de Jesus na mais alta estima, e Deus respeita o nome de Jesus. Aí arrepio também. Glória a Deus pelo nome de Jesus, porque quando eu vou até Ele, eu vou no nome de Jesus. Jesus é a minha cobertura. Amém? Quando Deus olha para mim, Ele vê quem? Ele vê, eu sou coberta com o sangue do Cordeiro. Então o nome de Jesus é um nome que é sobre todo nome, é um nome muito bem cuidado. Amém? E então aqui o salmista ele está falando a respeito disso. E não adianta ter só um bom nome também, ser muito ranzinza. Tem gente que talvez tenha um bom nome, mas é chato demais, né? Desagradável demais. O texto fala assim, que também o nosso nome tem que ser um nome estimado. A sua presença precisa ser uma presença significativa, que as pessoas acham até legal, né? Quando está perto, assim, ó, que legal, eu gosto de ficar perto daquela pessoa, que quando eu estou com ela, eu sinto que eu fico ali, ó, isso aí, ó, eu sinto que eu estou bem, que eu sou, quando olha, me vê e fala assim, ó, fulano tá andando bem, hein? Boa companhia, ó, andando com patente alta, hein? Por isso que você tem que tomar cuidado também quando você vai andar com algumas pessoas. Às vezes você tem um bom nome, e se essa pessoa começar a andar com você, o nome dela tem que mudar também. Amém? Você começou a andar com ela, você tem um bom nome, o nome dela tem que, ó, valer também, porque senão acaba que, a Bíblia fala, né, que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, o nome tem que tomar muito cuidado. Sabia que na mentalidade brasileira no Brasil, de tempo em tempo, eu não sei como que fala o nome, no Brasil eles fazem um trabalho, eu até ia colocar aqui, depois vou tirar que eu não completei, que eles fazem um trabalho para uma força-tarefa para ajudar as pessoas. Quando foi feito isso aí, não sei se foi 2018, 2019, mais de 25 milhões de pessoas com nome no SPC. Aí eles fazem um tipo de trabalho para tentar ajudar as pessoas, para ela conseguir limpar o nome dela. No Brasil é desse jeito. Você acha que lá em Israel precisa disso? Na mentalidade que eles têm? Não. Mas no Brasil precisa. E sabia que aqui no Brasil também, misericórdia, quando você tem uma dívida, aí quando dá 5 anos, quando dá 5 anos, acaba, você não está devendo mais? E tem gente que eu acho que espera o nome limpar, aproveitou que bom, tá limpo, faz outra cagada. Fala desse jeito. Misericórdia. Oi? Toma? Ah, sim. Se você tem um lote, uma casa que está ali, você deixa ela lá parada e alguém pegar e ficar lá 5 anos e provar que ficou 5 anos, você até perde, que a pessoa já ganhou ali pelo uso capial que fala. É tipo isso. Amém? Então é uma coisa, é legal quando você se preocupa com o seu nome. Isso te faz caminhar, te faz voar. Sabia que esse terreno aqui nós compramos? A gente tinha uma parte do dinheiro e nós ficamos de aluguel um tempo aqui, ó, na casa de rações. Nós ficamos ali um tempo. Nós saímos daqui, eu lembro, para voltar, nós saímos daqui, fomos aqui para a Rua 16, nós ficamos lá 1 ano.
E quando nós ficamos lá um ano, o Walter nos procurou. Fala, nos procurou a igreja, tá? Que vocês têm nome limpo. Nos procurou e falou assim: olha, vocês não querem voltar para a loja? Que a loja vai desocupar. Eu falei assim, mas a gente tem um contrato aqui, esqueci que tinha passado um ano. Aí, tanto que quem está aqui com a gente há mais tempo sabe que a gente voltou por isso. Porque ele foi atrás, por favor, volta para a loja. Nós voltamos. E nós compramos isso aqui na mão deles. Nós pagamos tipo metade. E o restante a gente pagava mensalmente. Na época, R$2.500. Não tinha uma entrada assim. E eles deu para nós aquilo, coisa lá, como é que fala? É cheque. Um cheque que não tem nem, já não tinha valor já nessa época lá, que a gente assinou tudo. Eram mais ou menos umas 15 folhas, uma coisa assim. Aí todo mês, na verdade, eu levava o dinheiro e rasgava a folha. Todo mês, por isso que a gente está aqui. Por causa do nome. Ter nome é tudo. E quando você tem nome, Deus te honra tanto, que eu não sei nem o que é pedir emprestado. Quem está perto de mim sabe. E eu penso que eu vou, se eu precisar eu consigo. Mas não precisa. Eu falei assim, esse mês não vai dar não. Aí, certinho, esse mês vou precisar. Eu já até sei onde que eu vou, viu, pessoal? Se eu precisar, eu vou pegar emprestado. Mas graças a Deus, não. Então, por causa do nome, você tem que cuidar do seu nome. Sabe o que a gente tem mesmo? Nós que não somos pessoas ricas, sabe o que a gente tem que é nosso de verdade? Por isso que eu prezo é o nome. O meu nome é muito importante. Você tem que prezar pelo seu nome. Não deixa o seu nome por aí, as pessoas falarem de você o que eles quiserem. Nossa, aquele homem, né, ele é um galinha. Ele é um safado, ele é um devedor, ele é isso, ele é aquilo, é um preguiçoso, é aquilo. Que coisa triste. Aquela mulher, nossa, não vale o ovo que come, não vale isso, a pior coisa que pode ter. Preza pelo seu nome, porque o seu nome vai te levar longe. O que as pessoas estão falando a seu respeito? Então, quando você não honra compromissos, você pede o respeito. E a palavra fala que nós temos também que ser pessoas estimadas. Amém? Que as pessoas estimam você, falam bem de você. Então seja uma pessoa positiva, honesta e boa. Amém? Você pode, porque você serve um Deus poderoso e sobrenatural, que muda a sua história. Pessoas positivas são reconhecidas por ver o lado bom das coisas, por serem mais alegres e luminosas, brilhantes, atraindo mais oportunidades e sucesso para a sua vida. Quando você é uma pessoa, tem pessoa que às vezes tem muito estudo e não consegue subir na carreira. Tem pessoas que não têm, ela trabalha em algum lugar, as pessoas vão dando para ela o quê? Vai dando para elas compromissos, responsabilidades, porque sabe que pode confiar nessa pessoa. Não é isso? Porque são pessoas compromissadas. Sendo positivo, você acaba se sintonizando com o que há de melhor. Amém? Você vai se sintonizar com o que há de melhor. Sabia? Aqui, para quando vocês forem fazer as células, eu coloquei uma pergunta aqui no final de cada um desses tópicos. Sabia que os nossos juros no Brasil são composto? Sabe o que é composto, né? É quando tem dois em um. Então, sabia que os nossos juros no Brasil são composto? Porque você sabe que aqui é juros sobre juros sobre juros. Uma coisa, vou aproveitar e aconselhar. Não, quer dizer que você não pode pegar dinheiro com esse pessoal aí que depois quer matar sua família. Como é que chama esse povo aí? Agiota, eu perdi. Não pode, gente, em nome de Jesus, está repreendido, não faça isso, nunca. Mas e pegar dinheiro emprestado no banco? É juros sobre juros. Quando alguém fala para mim, eu falo mesmo, mas que besteira. É melhor você ficar devendo esse, se não for agiota, né? Misericórdia. Nunca faça isso. Mas se você está devendo aqui, fica devendo. Porque se você pegar 5 mil emprestado, paga uns 15 ou mais. Me ajuda aí, depende?
Mas geralmente é uma coisa mais ou menos assim, não é? O dobro ou mais. Então pronto, se você não está conseguindo pagar 5 mil, vai pagar 15, 10. Gente, que falta de inteligência. Fica devendo só os 5 mil. Já que depois você vai pegar emprestado 5 mil, vai pagar 1.000 por mês, vai pagando a pessoa aos poucos, vai fazer alguma coisa. Mas não façam isso de jeito nenhum. Então, sabia que os nossos juros no Brasil são compostos? Por quê? Abençoa quem empresta e amaldiçoa quem toma emprestado. Gostou dessa? Quem pega emprestado, tá com a vida bem naquele nível. Bora lá. Primeiro, faça tudo com excelência. Segundo, cuide do seu nome. Em tudo, em todas as áreas. Todas as áreas. Terceiro, aceite conselhos de quem lhe tem autoridade. Se você tem pessoas que têm autoridade sobre sua vida, se você tem, tomara que tenha, porque é ótimo ter. Pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Então nós temos que aprender a aceitar conselhos de quem tem autoridade sobre as nossas vidas. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso é uma cultura muito forte lá no meio do povo judeu. Como eles honram pessoas mais velhas, anciãos, pessoas que eles sabem que têm mais experiência, os pais, eles aprendem a honrar os pais, a chegar e a pedir o quê? Conselho. Então isso algo forte na cultura deles. E o povo judeu diz que eles não têm essa dificuldade que a gente tem aqui não. Às vezes a gente está vendo uma pessoa fazendo uma coisa errada, aí você quer logo chegar e dar um conselho, mas você já fica assim, o problema é que ele vai se ofender. Vai se ofender, com certeza não vai dar muito certo, né? Porque dá para ver que ele é uma pessoa muito melindrosa, não vai entender. A gente quer chegar a aconselhar, mas já sabe que vai ser terrível. Você lembra que o pastor falou que algo que eu fiquei assim, olha, que nós temos que trazer para a nossa vida, que às vezes tem pessoas que elas se ofendem muito, né? Você fala alguma coisa, elas se ofendem muito. Então são 3 linhas. Tem essa linha aqui, tudo que você fala a pessoa fica muito ofendida, muito chateada, muito magoada, vai sair da sua célula, vai embora da igreja, vai sei lá o que, entendeu? Aí tem essa linha aqui, olha, de pessoas que perdoam. Quem às vezes ela achou que ofendeu, ela perdoa. Legal nessa pessoa que perdoa. Só que nós temos que estar aqui, ó, acima da linha. A gente tem que chegar no ponto que a gente nem se ofende mais. Amém? Você tem que chegar no nível que você nem se ofende mais. Porque se você chega nesse, toda pessoa que é assim, a gente tem facilidade de chegar perto dela e aí o quê? E falar, isso que você está fazendo não está certo. Isso está errado. A gente vai fazer isso muito mais. E o povo judeu, eles têm essa cultura. Se alguém chega para eles, um mentor, né, um discípulo, um discipulador, chega para eles e dá um conselho, eles falam assim, olha, isso é bom para a minha vida, é isso mesmo, eu estou errado, então não vou nem me ofender. Então se a pessoa tem autoridade sobre a sua vida, e o critério dele está certo, para que você está se ofendendo? Por que você fica tão chateado? É isso que a gente tem que olhar. Na verdade, gente, lembra lá do Balaão? Olha o Balaão, o nível do Balaão. A mula estava certa ou errada? Certa. Então se a mula falar, ela não é autoridade sobre a sua vida. Você que é autoridade sobre a mula. Mas se a mula falar, olha o critério da mula, a mula está certa? Ou então vou obedecer. Chega nesse nível aí, olha. Olha, a pessoa tem autoridade. Olha essa pessoa que tem autoridade, ela está falando sobre a sua vida, a atitude dela. Então o que você tem que fazer? Acata, aceita. Sempre que se alguém fala alguma coisa para mim, primeiro eu não fico desesperado, eu vou pensar, vou estudar. Pensar, gente, não é que a pessoa está certo. Às vezes não precisa nem ser autoridade sobre a sua vida, mas se ela está certa, ouve, né? Não custa nada, muda, presta atenção. Se você
Ainda que às vezes tem pessoas que ela está errada e não sabe que está errada, né? Aí já está bem complicadíssimo. Mas para pensar. Olha o que está acontecendo. E aceite, né, os conselhos de quem tem autoridade sobre a sua vida, né? Aceite aconselhar, aceite conselhos também, né? Se você não tiver disposição para sentar no meio dos seus familiares e discutir as questões, você não consegue nem fazer isso, porque hoje a gente tem dificuldade, né? Se a gente sentar como família para começar a falar de algumas coisas, mas dá uma briga feia, sim ou não? Cada um grita mais alto. Infelizmente, é a nossa cultura, a nossa mentalidade. A gente não está pronto para poder ouvir. Se a gente não está disposto a isso, dificilmente nós teremos sucesso na nossa vida, porque nós pensamos que sabemos tudo, e quando vamos receber conselhos, achamos que estão o quê? Se metendo nas nossas vidas. A pessoa está se metendo na minha vida. Na verdade, precisamos predominar sobre isso, de nós sermos pessoas tão dodói, tão melindrosa, tão ofendido com muitas coisas, né? Quando nós passamos dessa fase que eu falei aqui na terceira linha, acima da linha, na verdade, nem ofender eu quero me ofender mais. Quero estar nesse nível aí, né? Que se nós chegarmos nisso, isso é uma atitude positiva e inteligente. Devemos buscar conselho também, quem busca conhecimento na palavra de Deus. Nosso discipulador, quem tem discipulador já aqui na igreja? Nosso discipulador, né? Pessoas que têm mais experiência que nós, porque aqui na igreja é bem triste, sabia? Nós estamos discipulando alguém, aí depois a gente vai ver uma outra pessoa lá que não tem nada a ver, às vezes que não tem nem aquela leitura bíblica, conselho ou de oração, e vai saber que o seu discípulo contou tudo para aquela pessoa, que até saiu espalhando por aí, mas não conta para o discipulador. Então isso aí é falta de sabedoria. Você não está recebendo, não está aproveitando daquilo que você pode ter, talvez de melhor, sabia? Que às vezes você pode se... Eu já tive de pessoas que eu já quis discipular, que falam assim, não, pastor, você é muito para mim, não vou ter coragem de te contar, não vou ter coragem de falar, assim, perdeu o doidinho, né? Então tá, né? Não tem muito discípulo não, sabia? E olha que eu sou boazinha, né? Ali, ó, minha discípula ali, fiel, me procura sempre, a Sandra. Então aceite conselhos. E outra coisa, nunca tome decisão com motivação errada. Tem pessoa que toma decisão por causa de raiva, por causa de vingança, por causa de emoção, por causa de sentimentos, né? Sentimento por causa de namorado, de marido, de esposa, de filho. Não faça isso. Nunca na sua vida, não faça. Tenha o seu coração aberto e tenha essa capacidade de não se ferir ou vitimizar quando alguém criticar algo que você fez com dedicação e o melhor das intenções. Seja definitivo isso na sua vida, para você crescer, para você evoluir, né? Essa aceitação para os judeus significa saúde, sabia? Isso para eles significa saúde, que não precisa lá chegar assim, que deixa eu te falar. As pessoas até falam que eu vou te falar, mas não quero que você entenda. Eu até fico nervosa quando alguém vem e fala assim, não fica chateado, mas eu quero te falar que, tá bom, você não fica chateado, eu vou te falar, não tem isso não. Lá a pessoa chegou e falou para ele, pronto, não tem esse mimimi não. Por isso que é o segredo do sucesso deles, uma vida vitoriosa e com sucesso. Sabia que pobreza vem de quem não aceita repreensão ou feedbacks? Vai estar aí na sua cela, vou falar de novo. Sabia que pobreza vem de quem não aceita repreensão ou feedbacks? Já cheguei às vezes para chegar perto da pessoa para poder aconselhar. Eu não levo desaforo para casa mesmo. Talvez tenha até um bom emprego, mas eu não levo mesmo o desaforo para casa. Se quiser desse jeito, se não quiser, arruma outro e põe no meu lugar. E essas pessoas são... Fala não, bora lá. 4. Vamos lá, 4. Vamos lá, repetindo os primeiros que a gente falou. Primeiro, faça tudo com excelência. Segundo, cuide o bem do seu nome. Olha aí qual que você falta. Só esse aí eu já estou top. Esse aqui eu vou trabalhar. Mas vamos lá. Terceiro, aceite conselho de quem lhe tem autoridade.
autoridade. Gente, quem tem autoridade sobre a sua vida? Seu pai, sua mãe, seu pastor, sua pastora, seu líder de célula, seu patrão, o guarda de trânsito, o motorista, o professor. Vai aí, sério. Talvez não precisa ser crente cristão, não. Se ele tem uma autoridade que foi dada para ele, você tem que obedecer. Amém? Ensinava isso para minhas meninas. Muito. A Nayara que é mais atrevidinha, né? Tinha um moço lá perto de casa, que o moço ele era muito... Ninguém respeitava o moço. Ninguém respeitava o moço. Ninguém. E essas meninas acabou que fez alguma coisa e esse moço foi lá na porta. Essa atrevida chegou lá fora e achando que estava na mesma medida. Xinguei, vai para dentro, porque ele é mais velho que você tem que respeitar os mais velhos. Não foi, Nayara? Isso foi ruim ou bom? Mas a pessoa mais velha, para quê? Né? Tem que respeitar. A gente, pai e mãe bom, ensina. Porque tem pai e mãe que misericórdia, né? Chega lá e ajuda o filho ainda a acabar com a pessoa. Então vamos lá. Seja generoso, mas com propósito de justiça. Essa é boa. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Vamos lá. Olha aqui. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos ler de novo. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Gente, é interessante que isso é Bíblia. Será que é mentira? Tem alguém que não acredita na Bíblia? Sabe que você só conhece Jesus porque está escrito na Bíblia, né? Senão já a gente nem saberia quem é Jesus. É interessante, olha o que está escrito. Se tiver alguém que não é dizimista, pega para você. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso, vai acontecer o que com ele? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso é muito da cultura do povo judeu. Isso é muito bíblico. Quando você vai ler, não é só Ruth, mas lá no Ruth é muito claro. Que lá quando os donos, né, de terras, de plantações, quando plantava, ia colher, não podia colher tudo mesmo, não, se encatando tudo não. Tinha que colher e deixar algumas espigas. Para quem? Para as viúvas, né, para as pessoas que não eram do povo de Israel, povo de outra... para os órfãos e pessoas também de outras nações que estavam ali, como era o caso de Ruth, que era uma moabita, não é isso? Então já é uma cultura do povo de Israel, eles aprendem isso, né? Na Nova Almeida atualizada, está falando um pouquinho diferente, coloca aí para mim, NAA. Então aqui, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, o que é justo para você? O que é certo para você? Qual é o projeto certo para você? É nisso que você deve investir. Amém? O que é certo para você? O que é justo para você? Qual é o projeto certo? Invista dessa maneira. Amém? O princípio da generosidade com justiça, com certeza de que aquilo que foi disponibilizado por você, que cada centavo que saiu do seu bolso foi direcionado para uma boa causa. E não a causa melhor para investir que a obra de Deus. Amém? Mesmo porque é bíblico. Então, olha, seja generoso, mas com propósito de justiça. E Deus, quando nós, por exemplo, Deus, nós temos o nosso salário, o nosso ganho. E a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito disso. Que desse 100% que está na sua mão, você deve retirar o que? 10%. Esse 10% Deus quer que você invista ele onde? Na causa de Deus, na obra, não é isso? Todo mundo sabe disso, né? Que qualquer igreja evangélica que você vê por aí, ela não ganha nada do governo. Quem sabia? Não ganha nada do governo. E pagam, tem que pagar, né? Às vezes. A igreja católica, sim, né? Já é uma cultura. Cada vez que tem um bairro novo,
tira-se uma parte do bairro para construir a igreja e para a praça. Todo mundo sabia disso? Tem um bairro novo, então, por isso que quando você vai nesses interior, na frente da igreja católica sempre tem o quê? Inclusive aqui, né? Tem o quê? A igreja católica em uma praça, e eles nunca precisam comprar. Mas toda igreja que você vê, uma igreja evangélica, não ganha um centavo. Então você acha que é justo? Seja generoso, mas com propósito de justiça. Você acha que é justo você ter tirado o que Deus tem te dado e devolver o seu dízimo? Para que as igrejas possam ter o terreno próprio, possam ter cadeira, pagar a luz. Você acha que é justo ou injusto? Quem acha que é justo, levanta a mão. Quem não acha nada, é o quê? É justo. Então por que você não devolve o seu dízimo? Você está retendo o que é justo. E isso é da cultura do povo judeu. Eles sempre investem muito, eles são muito generosos. Eles só não gostam de investir, tipo assim, eles gostam de investir no coletivo. Não vai chegar talvez a investir aqui no júnior, ou não vai investir se ele achar que não vai ser, o dinheiro dele não vai ser usado de maneira correta. Então eles gostam de investir numa causa. Por exemplo, se estivesse aqui, vamos investir lá no Nordeste para chegar água para todo mundo. Eles investem muito. Sempre eles têm o quê? Uma parte das finanças deles é separado e guardado para investir em causas. Aí a gente vai saber por que esse povo é tão próspero, tão abençoado dessa maneira. Tem um texto que está lá em Mateus 28, versículo 11 ao 15, que eu quero ler, que é muito interessante. Já está ali, ó. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Até o 15 mesmo? Isso, até o 15. Olha aqui o que aconteceu. Simplesmente, esse povo aí, olha, esses sacerdotes, eles investiram uma grande soma em dinheiro na mentira. Aí é legal? Não. Eles investiram, tiveram coragem. Se fosse para investir numa verdade, eles não teriam coragem. É coisa diabólica, coisa do diabo. Às vezes, tem filho de Deus, tem homem e mulher de Deus da igreja, que não consegue devolver o dízimo, não consegue talvez trazer a sua oferta, mas investe de até coisa errada. Investe até em mentira. E tem coragem de fazer. Aí depois a pessoa quer saber por que tudo que ela faz dá errado. Por que faz tudo está dando errado? Por quê? Está retendo o que é justo e ainda investe em causas erradas. E acaba investindo em coisas que até causam dano às pessoas. E a pessoa quer saber por que está acontecendo de errado na vida da pessoa. Amém? Então nós precisamos ser sábios, inteligentes. Ainda mais que eu estou dizendo aqui que os judeus, eles querem saber se o dinheiro foi bem direcionado mesmo. Ainda no ponto que nós sabemos que na igreja, se eu devolver o meu dízimo, eu devolvi. A justiça já veio sobre a minha vida. E se a pessoa na igreja onde eu devolvi, se eles estão usando de coisa errada, você vai continuar sendo abençoado e próspero da mesma maneira, independente. Porque você fez o quê? A sua parte. Não tem erro. Não tem como dar errado para você. Você vai ser uma pessoa o quê? Abençoada e próspera. Para os judeus, isso é algo importante. Eles sempre fazem muito isso. Você sabe que o povo americano também faz muito isso, né? Sabe que o povo americano, eles são um povo muito
muito rico, muito próspero, mas eles também, eles investem muito, ajudam muito. Eu conheço igreja que eu já vi aqui, que foi dinheiro que veio de fora, e eles construíram, igual aqui, né? Você sabe que é essa aqui, ó, essa batista aqui em cima, tradicional, toda a construção dela vem o quê? De dinheiro que vem dos Estados Unidos, para construção. Ali até tem construção, veio aquelas coisas até prontas, né? Aquelas estruturas prontas, e eles foram até montando ali, porque eles investem muito. Então, você sabia que reter o dízimo não é um propósito com justiça? Pergunta para essa pessoa. Você sabia que reter o dízimo não é um propósito com justiça? E aí, nesse quarto item aí, você está legal ou ilegal? É difícil consertar ou não isso? Como é que você está aí? Primeiro, você está quites? Segundo, está legal? Terceiro? Quarto? Então eu quero ver você crescer, senão não tem lógica. Bora lá. Quinto, saber receber a repreensão. Provérbios 13, 18. É um pouco parecido com o terceiro, né? O terceiro é. Quem despreza a disciplina, cai na pobreza. Quem despreza a disciplina, cai na pobreza e na... Mas quem acolhe a repreensão, recebe tratamento honroso. Olha isso. Não tinha esse aí não, vamos ler. Não, era só aquele mesmo. Tá. É só esse mesmo, só o 18 mesmo. Quem despreza a disciplina, cai aonde, gente? Na pobreza e na vergonha. Gente, o povo judeu, eles são muito disciplinados. Muito. São pessoas muito disciplinadas. Muito. E aqui? Como que é a nossa cultura? Nós somos disciplinados? Quando a gente chega no lugar que tem que ser disciplinado, a gente quase morre. Você está num lugar avacalhado, chegou num lugar, mudou dali para o outro lugar disciplinado, você passa até mal, né? Porque não consegue ter disciplina. Precisamos ser pessoas disciplinadas. Muitas vezes estamos errados e não queremos ser repreendidos. Uma vez identificada a autoridade, o fundamento porque está sendo repreendido, aceite a repreensão. Precisamos amar a disciplina. Hebreus 12, 11, vamos ler também. Nós precisamos amar a disciplina, gente. Nós precisamos aprender isso. Nós temos essa dificuldade muito grande. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É legal ser disciplinado? A Bíblia está falando que não. Mas sim de tristeza. Quem fica triste? Quem fica irado? Quem chuta a mesa? Vira tudo. Piorou. Né? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Gente, a Bíblia é top demais. A gente só tem que aprender a praticar. Olha, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É verdade. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça quando você aceita a disciplina, e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, você pensa que está sendo humilhado? Não, você está sendo disciplinado. Isso vai trazer alegria, paz sobre a sua vida. Nós temos que fazer isso. Sabia que na repreensão está o juízo de Deus? Fala para essa pessoa, sabia? Que na repreensão está o juízo de Deus? E o juízo de Deus sobre nós é a vitória certa? Sabia? Tem filho que até o pai e a mãe, se puder, até bate no pai e na mãe. Meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada. Sabe nada que está falando. É um velho coroca, uma velha coroca, já está muito ultrapassado. E nós estamos nos dias muito modernos e por aí vai, né? É normal, viu, gente? Filho chamar o pai e a mãe de velho. Ô véia, nem é velha. Ô velho, né? Normal. Até os netos já chamam. Às vezes o pai tem nem 30 anos. Ô véia. É desse jeito, vamos lá. Último agora. Cuide da sua comunidade e família. Está falando de unidade. Provérbios 1, versículo 8 e 9. Viu que nós estamos nos provérbios, né? Ouça, meu filho. Tem pai perto de filho aí? Aproveita e fala aí para ele, ó, ouça, meu filho, ouça, minha filha, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Está vendo isso? O 9. Eles serão
um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Olha isso, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço, né? O primeiro mandamento com honra, amém? É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, e se prolonga os seus dias. É isso mesmo, né? Se o menino não obedece pai e mãe, vai morrer cedo mesmo. Tem muitos aí morrendo cedo, infelizmente, porque não obedece. Mas quando você é a pessoa que honra seu pai e sua mãe, você vai viver muitos anos aqui nessa terra, com certeza. Então, cuide da sua comunidade e família. Um dos fatores mais evidentes da comunidade judaica é a capacidade de se ajuntarem para resolverem os problemas conjuntamente. Talvez por serem a minoria e muitas vezes morarem em lugares estranhos a eles, eles têm essa cultura de cooperação. Isso acelera muito as saídas de situações críticas, sabia? A unidade, estar junto. Então o povo judeu, eles foram um povo que eles foram muito perseguidos, muito invejados, né? Vários lugares a gente vai ler na Bíblia, e depois pós-Bíblia, né? Depois da Bíblia também, que eles foram muito perseguidos justamente por causa de ser um povo que sempre prosperava onde eles estavam. Então até hoje, quando eles vão estar em algum lugar, e eles não moram assim um aqui, outro no bairro, não. Eles acabam tendo um bairro só de judeu, né? Um grupo grande de judeus morando no mesmo lugar, e eles cuidam. Se eles estão lá, né, no bairro deles, chega alguém precisando, e chega até eles, o que eles fazem? Eles ajudam. Eles têm essa cultura de ajudar, essa cultura de cuidar da família, de abraçar a família, isso é deles. Sabia que criando essa unidade vamos muito mais longe? Porque infelizmente, é triste, né? Você nunca vai ver aí no Instagram, por exemplo, esse povo falando do povo dele, o médico falando dos outros médicos, ou esse espírita falando do outro, esse falando. Mas o que você mais vê, eu fico chateada quando eu vejo, é a própria igreja, pastores expondo outros. Já viu que tem isso muito, infelizmente? Como que pode o povo de Deus ser dessa forma? Um expõe o outro, em vez de ser uma vergonha e fazer que nem os 2 filhos lá de Noé, né? Que um dos filhos expôs, os outros foram lá e o quê? E apoiou, cobriu, né? Guardou a vida do pai. Então, infelizmente, nós temos isso na igreja. Infelizmente, nós acabamos o quê? Falando mal do nosso próprio povo. Falamos mal do nosso próprio povo. Uma igreja fala mal da outra. E isso não pode acontecer. A gente não vai longe. Mas o povo judeu, eles tinham essa característica. Eles têm isso, né? De unidade, de cuidar. E finalmente, terminando, eles são um povo disciplinado. É um povo que valoriza muito família, casamento. Você acha que eles acabam com casamento assim, fácil? Lá eles sabem que eles têm que ter um casamento. Por isso tem que tomar cuidado quando você vai casar, né? Ser filho de Deus, toma cuidado quando você for casar. Porque o casamento não é... Deus não abençoa quando você termina aqui de novo, termina, casa. Isso aí não agrada o Senhor. Então eles são muito criteriosos nisso, que eles aprenderam até mesmo com a Bíblia. É um povo próspero e abençoado por causa da mentalidade. É uma mentalidade de uma nação. Então nós, como igreja, nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada. Amém? Precisamos ter a nossa mentalidade transformada. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Tem muita coisa que nós precisamos. Amém? Nós precisamos ter a nossa mentalidade mudada. Amém? Não é para seguir o povo judeu, não. É a palavra de Deus. Amém? Estou falando deles, mas não é para seguir eles. Não é tê-los como exemplo. Mas é ter o quê? A palavra de Deus. Porque tudo isso que eu falei, vocês viram que eu busquei uma base na palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa mentalidade mudada. Feche teus olhos. Aleluia. Nós precisamos pedir ao Senhor Deus que Ele venha de encontro às nossas vidas, para que nós possamos ter mudança. Eu quero que você fale: Deus, eu quero aprender a fazer tudo com excelência. Eu quero, Deus querido, fazer o melhor. E tudo que eu fizer, Deus, eu sei que esse é o segredo de ter uma vida vitoriosa, Deus.
eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer, Deus, o melhor em todas as áreas, em tudo que eu fizer. Deus, eu quero fazer o melhor. Deus, eu não quero nem estar fazendo muitas coisas e fazendo de tudo mais ou menos, mas eu quero fazer com excelência, principalmente quando eu estiver fazendo para o Senhor. Deus, eu quero fazer o melhor com excelência. Deus, se até hoje eu não tinha pensado nisso, a respeito do meu nome, a respeito de como as pessoas, elas falam sobre mim, a respeito de como as pessoas olham para mim, a maneira como as pessoas me recebem. Deus, eu quero mudar isso. Deus, eu quero ter um bom nome, porque eu sou a igreja, eu faço parte dos filhos de Deus. Vai falando com o Senhor. Deus, eu quero ter um bom nome. Eu quero que as pessoas me tenham, Deus, em alta estima. Eu quero ser agradável na minha célula. Eu quero ser uma pessoa agradável, Deus, na escola, no meu trabalho, porque eu sou a igreja. Eu fui escolhido, eu fui escolhida. Isso, Deus, é importante no nome de Jesus. Deus, eu quero ser uma pessoa que aceita conselhos. Deus, eu quero ouvir o meu pai, a minha mãe. Deus, eu quero ouvir as pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. Deus, eu quero ser essa pessoa, Deus, querido, obediente. Eu quero ser essa pessoa, Deus querido, que quando eu chegar em um lugar, as portas se abram para mim. Eu não quero que as portas se fechem, querido Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu quero. Porque eu carrego o teu nome, Jesus. Você carrega o nome do Senhor Jesus. É o nome de
Aleluia. Declara assim para essa pessoa: olha, eu vou ser melhor. Eu quero ser melhor do que eu sou. Você pode ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu quero ser uma pessoa disciplinada. Eu quero separar tempo para estudar, para crescer. Que você possa ser melhor do que você tem sido. E eu posso, cada um de nós aqui, não tem ninguém aqui tão bom que não possa melhorar. E nós queremos ser melhor, Deus, que temos sido até aqui, porque nós queremos ir muito mais longe, com certeza. Amém? Eu quero que você vá para a célula essa semana. Não falta na sua célula. Pergunta. Amém? Você vai poder perguntar a respeito do que nós falamos aqui. Anota isso e fala: Deus, eu preciso melhorar nisso. Deus, eu preciso ser melhor aqui. Eu quero dizer que você pode, você é capaz. E Deus, Ele quer que isso aconteça na sua vida. Porque você é muito mais do que esse povo, do que essa nação judia, do que o povo judeu. Amém? Você é a igreja. Vocês são filhos de Deus. Amém? Vocês são um povo que serve Deus agora, neste momento. Então, receba tudo isso sobre a sua vida, tudo essas bênçãos, todas essas vitórias sobre a sua vida no nome de Jesus. Que você seja um povo inteligente, disciplinado, amém? Que sabe como é importante a sua comunidade, a sua família, os seus amigos, as pessoas, a igreja, a sua célula, o seu povo. Amém? Que você cresça em graça e conhecimento e que você, a partir de hoje, amém, possa praticar essa palavra poderosa e sobrenatural, porque a palavra de Deus está dizendo isso para você, no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que você siga esse segredo, que não é segredo. Tenha uma vida vitoriosa. Sai e fala para 10 pessoas: olha, aprenda, pratica a palavra e tenha uma vida vitoriosa, no nome de Jesus. Porque você tem Cristo, você tem a palavra viva. Cresça em graça, cresça em conhecimento, pratique essa palavra.